Saúde feminina. Falar é o primeiro passo. Outubro chegou e com ele um lembrete que salva vidas. A importância do cuidado com a saúde da mulher. Em muitos momentos, silenciamos dores, medos e dúvidas. Mas neste mês, queremos reforçar que falar é o primeiro passo para o autocuidado. Quero aproveitar essa mensagem linda e chamar aqui no estúdio do programa Tudo em Dia a psicóloga e empresária Luanda Lira. Seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, meu amor. Que bom tê-la aqui conosco para falar agora sobre um assunto que eu falei assim, gente, quando eu li a sua bio, né, no teu Instagram, que a Luanda, para quem acompanha a programação daqui do Tudo em Dia, ela veio no quadro do DJ Arsênio Filho, né? Isso. Do Quinta é Melhor, para falar sobre buffet, falar da sua empresa, né? Que ela tem, que depois a gente vai comentar sobre isso também, que eu não quero perder a oportunidade. Mas quando eu soube que a Luanda era psicóloga, e psicóloga voltada para a mulher, não podia perder essa oportunidade. Sim. Falei, esse é o momento da gente falar sobre esse autocuidado, né, doutora? Obrigada pela presença. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E é de extrema importância que a gente fale sobre as mulheres hoje em dia, né? Nós acabamos sendo sobrecarregadas. Eu digo que a gente ganhou novo espaço no mercado de trabalho, na vida até empresarial, cargos altos de empresas. Porém, a gente não abandonou os afazeres domésticos, né? Muitas vezes a gente só acumulou. Cuidado com o filho, cuidado com o marido, cuidado com a casa, manter o corpo sempre em forma, ser uma boa profissional, aparecer mais na vida estudantil. Então, nós somos muito cobradas, fazendo com que as mulheres tenham muito mais transtornos mentais do que os homens. A sobrecarga é muito grande. E as pessoas pensam assim, Mulher Maravilha, a mulher foi feita realmente. Não, gente, não é fácil. A sobrecarga de tudo isso que a doutora Luanda passou acaba adoecendo a mulher, né? E por isso, dessa hora da gente parar e pensar um pouquinho, né? Sim, sem dúvida. Se a gente não se priorizar, compreender que o autocuidado também é o cuidado com quem você ama. Para eu ser uma boa mãe, eu preciso antes ser uma boa Luanda. Para eu ser uma boa empresária, eu preciso antes ser uma boa Luanda. Se eu não cuidar de mim, e cuidar de mim vem físico, mental, psicológico, social e espiritual, né? Então, você precisa cuidar em todos os âmbitos para que você consiga dar o melhor a quem você ama. E, doutora, você sente que ainda a mulher tem essa dificuldade de procurar ajuda, de falar que está sofrendo, de falar que não está legal, que o peso que ela anda carregando está demais, está ali, estafando. Ela ainda consegue ainda falar ou ainda tem muitas, você sente até em consultório, sente que as mulheres ainda estão um pouco acuadas, não querem ser realmente a Mulher Maravilha ainda? Querem. Na verdade, eu percebo que quando elas chegam no consultório, elas já estão assim no limite. Muitas vezes já estão em tratamento medicamentoso ou já estão em surto, porque muitas vezes deixa para sempre para depois o autocuidado para que cuide de tudo, né? O investimento de tempo muitas vezes cobra mais da mulher do que o investimento de dinheiro. Muitas vezes não é por falta de dinheiro que ela não procura a terapia. É por achar que ela não merece aquele tempo só para ela. Nossa, que sofrido. Eu fico ouvindo assim, porque eu também sou essa mulher que me desdobro, cuidar de filho, de casa, marido, fazer lista de compras, inclusive nós falamos sobre isso, Sim. A lista de compras da nossa despensa. Então, assim, a gente fica às vezes sobrecarregada, né? Sem dúvida. E eu me encaixo nessa mulher que tenta ali se desdobrar, fazer das 24 horas... Aquelas 24 horas super valorizadas. Sim. Tem que caber tudo nas 24 horas. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. De que forma esse autocuidado influencia na saúde mental da mulher? De todas as formas. A mulher que consegue fazer uma atividade física, eu sempre digo que a atividade física é o melhor ansiolítico e antidepressivo do mundo. Concordo. E você pode se viciar sem problemas. Eu concordo, inclusive vou tocar nesse tema de novo, que o Thiago já vai aqui, né? Já vai aqui gritar no meu ouvido. Eu tô viciada em beach tênis.
Ah lá, ele falou que vai me cortar já já. Eu tô viciada em beach tênis. Então, assim, me dá muito prazer. Claro que eu libero ali hormônios que me causam felicidade. Sim, sem dúvida. Tá liberado? Tá liberado. Na verdade, liberadíssimo. Tá liberado, inclusive, ficar viciada no beach tênis. Porque se você não libera esse hormônio do bem-estar, você vai liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse vai te trazer milhões de problemas. Dores físicas, taquicardia, tontura, estafa, enfim, só coisas ruins. Muitas vezes você acha que você está com um grave problema de saúde e, na verdade, é só estresse. Por isso que eu achei interessante, quando eu conversei com a doutora Luanda, para a gente montar o tema, né, para conversar, ter esse bate-papo, para que você, dona de casa, você, mulher que está nos assistindo, fosse realmente um tema interessante, nós não queríamos falar somente do câncer de mama. Sim. É um assunto sério, é um assunto delicado, é um assunto que realmente a gente tem que tocar na ferida, né? Necessário. Mas nós não queríamos falar. Outubro Rosa é um mês dedicado a esse autocuidado feminino, né, doutora? Para a gente ter esse olhar mais interno sobre nós mesmas, né? Sim, que sim. não é somente o autocuidado, você fazer o autoexame das mamas, não. É no geral, é a saúde da mulher como um todo, né, doutora? Sem dúvida. Que não abre mão do cuidado físico, Sim. né? Manter os seus exames em dias, fazer o autoexame, compreender os direitos que você tem. Hoje, aquela lei que obrigava o SUS a reconstituir a mama, obriga o plano de saúde também. E não só em casos de câncer de mama, como em casos de violência, em casos de outras doenças. Nossa, isso é ótimo tocar nesse tema. Sim. Então, vamos alertar as mulheres que passaram não só por um câncer de mama, tiveram que fazer a reconstrução da mama, mas também como violência. Então, elas têm esse direito. Tem esse direito. Assim como qualquer outro tipo de doença que traga mutilação, elas têm esse direito. Então, falar sobre isso é importantíssimo. A mama da mulher, muitas vezes, está completamente relacionada à autoestima dela. Sim. E a autoestima faz com que você consiga ir bem ou mal em todas as áreas da sua vida. Verdade. E o que dizer para uma mulher, doutora, que tem medo de procurar ajuda ou fazer exames? Eu não vou nem dizer que tem medo, ou aquela mulher que fica falando assim, mês que vem eu vou procurar. Ah, não, isso estou deixando mais para o final do ano. Sim. O que dizer para essas mulheres? Primeiro, um mês pode fazer toda a diferença no seu diagnóstico. Pode fazer a diferença entre você conseguir superar aquela doença ou não. Então, tenha um protocolo a cada 6 meses ou a cada 1 ano, refazer os seus exames. Isso vai prevenir que qualquer tipo de, não só o câncer, qualquer tipo de doença evolua para um nível que não tenha mais volta. E nós, mulheres, costumamos fazer isso. Eu tenho um casal que eu atendo, que eles pararam a terapia de casal porque ele disse, eu só volto quando ela fizer os exames dela. Porque ela marca os exames de todo mundo, ela cuida da filha, cuida de mim, mas o dela ela não faz. Então, olha... Foi a pressão, né? Você como parceiro também tem seu papel aí de ajudar. Falando em papel de ajudar, vamos falar sobre a importância do apoio emocional. Qual é a importância desse apoio durante o processo de prevenção ou o diagnóstico de um câncer de mama, um câncer de útero, de ovário? Qual é esse papel, né? Que, no caso desse casal, teve um apoio total, 100% do companheiro. Esse apoio é fundamental, né, doutora? Sem dúvida. Eu sempre digo que esse apoio, uma rede de apoio, ela é essencial para que a mulher consiga prosperar em qualquer área da vida dela, seja na maternidade, seja profissionalmente, seja como esposa mesmo. Muitas vezes essa mulher é tão sobrecarregada e com tantas faltas, né, que ela não tem tempo para ela. E aí a saúde fica prejudicada, o psicológico fica prejudicado, a forma de maternar fica prejudicada. Então, muitas vezes você vê aqueles casais que são de outra cidade, moram aqui, têm filhos. Aquela mulher é mais sobrecarregada ainda, porque ela não tem nenhuma rede de apoio. Muitas vezes o pai não é rede de apoio, né? Na verdade, o pai nem é rede de apoio, ele tem o papel dele como pai. Muitas vezes ele não faz esse papel, então ela fica mais sobrecarregada ainda. E isso vem trazer a doença também, tá? Na doença e no tratamento, ela precisa desse apoio familiar, amigos, parceiros de trabalho. Essas pessoas todas podem dar um suporte. Muitas vezes você acha que ouvir alguém não vai fazer diferença e faz uma diferença absurda. Pode mudar o dia, a semana daquela pessoa, um simples ouvir durante 5 minutos.
né? É o acolhimento, né? Você acolher aquela pessoa. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Por isso que eu falo que a gente tem que ter esse olhar atento aos nossos colegas de trabalho, alguém da família que está tendo alguma modificação ali no seu dia a dia, na alimentação. A gente tem que ter esse olhar atento para poder ouvir. Sim. Se você chegar para a pessoa e falar assim, fulano, está acontecendo alguma coisa? Está precisando falar? Faz toda a diferença, Muita né? diferença, muita diferença. Eu percebo que muitos pacientes estão na terapia não por um transtorno específico, mas pela necessidade de ser ouvido. Muitas vezes, aquele paciente que você diz, olha, eu trabalho com TCC, então são coisas, né, bem pontuais, que a gente vai solucionando pontualmente. Muitas vezes o paciente não tem mais nenhuma demanda específica, mas ele precisa da escuta. Verdade. Porque ele não tem essa escuta fora da clínica. Eu vou contar algo que aconteceu comigo num período da minha vida que eu estava tentando engravidar e não conseguia de jeito nenhum. Aí eu tentava engravidar e para você, mulher também, que está passando por isso, nas tentativas, inclusive, das frustrações dos meses, né? Quando desce a menstruação, que você fala, ai, não foi esse mês. Não é fácil, eu sei que eu passei por isso. Então, existe essa frustração e a mulher se sente muito culpada, né? O que me ajudou muito foi uma rede de apoio. Na época, foi um grupo que eu tinha de amigas que estavam passando pelo mesmo problema. Tentantes. Era o grupo, fórum chamado Pais e Filhos, tá? Foi importantíssimo na minha vida. Eu só não tive um problema de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, porque eu ficava muito triste, porque eu queria muito engravidar, porque eu tinha essa rede de apoio. E não era uma rede de apoio de familiares, não eram pessoas próximas. Eram pessoas que eu conheço, que eu convivo até hoje, que a gente tem contato, do Brasil todo. Que legal. Nós formamos um grupo, tá? Eu descobri que existia esse grupo, nós formamos esse grupo das tentantes. Eu morava na época em Belo Horizonte. Eu tinha amigas de Anápolis, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E cada mês a gente contava as decepções, claro, né? Mas contávamos as alegrias. Sim. Então, uma ali ia revigorando a outra, uma ali ia incentivando a outra e curtindo a felicidade da outra e também ajudando na frustração da outra, aquele apoio moral. Sim. Você vai conseguir? Próximo mês você consegue. E eu fui agraciada, eu consegui engravidar, todas ficaram muito felizes e todas conseguiram engravidar na época. Que legal. Foi lindo. Então, essa rede de apoio que a gente passa para vocês, que não é só dentro de casa. Busquem. Vocês têm que desabafar, falar. E uma rede de apoio é muito importante. Sim, né? e por isso é tão importante a gente vir aqui em rede pública falar sobre determinados assuntos. Muita gente acha que passa por aquela dificuldade sozinha, mas sempre tem mais alguém que está passando por aquela mesma dificuldade. Então, falar sobre já abre portas. E a psicologia, né, doutor? Agora vou puxar sardinha para a tua área. A psicologia ajuda muito, né? Às vezes as pessoas acham que a gente escuta, é mimimi, você procurar um psicólogo, não vai me ajudar em nada. Ainda tem muito preconceito. Sim, a gente sem ouve dúvida. muito, mas eu vou sentar e posso conversar com uma amiga. Não, você Não é a está mesma indo, não é a mesma coisa, você está indo para um profissional. A pessoa estudou para te ouvir. A pessoa estudou para te ouvir, dependendo ali da linha, né, de estudo, ela pode falar com você, dar umas orientações, não é isso? Isso, intervir, né? Intervir. A gente vai fazer uma análise antes daquele paciente chegar, não é como ir tomar um café com uma amiga. Não. Eu tenho que fazer uma análise desse histórico, eu atendo o paciente, eu faço um estudo do que ele falou no pós. Então, aqueles 50 minutos é só o miolinho do meu atendimento, né? Tem um estudo antes, tem um estudo depois. Cada intervenção é pensada previamente. Não é o que vem na minha cabeça, eu vou falar. Então, é completamente diferente de você conversar com um amigo. E os resultados também são completamente diferentes. Por isso que eu sou adepta a dar esse conselho para as pessoas, buscarem terapia, você ter, no caso, o psicólogo, como ali... tem um dentista para cuidar do teu dente, psicólogo para cuidar da sua mente. Porque a nossa mente hoje está muito sobrecarregada, né, doutora? Sem dúvida. E quando a gente fala das redes sociais em geral, né, internet em geral, a gente fala de pessoas ainda mais sobrecarregadas, porque temos uma demanda emocional muito grande de atender a muitas expectativas, especialmente nós mulheres. E existem fases da vida que essas demandas aumentam. Por exemplo, no período de gestação, no período de puerpério,
no período de pré ou pós-casamento. Menopausa, doutora. Menopausa, doenças como um câncer ou como doenças que não têm cura. Então, fases que a gente precisa ainda mais de um apoio. Então, eu sei que não é a coisa mais fácil, nem mais barata. Tem pelo SUS, você pode ter um bom atendimento pelo SUS. Eu sei que é difícil, né? Mas também tem muito profissional que atende de forma social, aquelas pessoas que têm uma renda mais baixa. E se você tem uma boa condição, você pode procurar uma terapia normal e você vai perceber uma diferença absurda em todas as áreas da sua vida. Melhora demais. Eu falo que é qualidade de vida. Você tem que pensar assim, na terapia, no teu psicólogo, na tua psicóloga, como algo que você tem que colocar na sua agenda. Prioridade. Prioridade. Porque, com certeza, se você tem uma mente leve, eu falo que quando você faz terapia, você começa a se conhecer. Você sabe lidar com os teus sentimentos. Você está passando por um estresse, passando por uma separação, uma demissão. Quando você faz a terapia, não vai, lógico, a gente não vai solucionar. Você vai passar por aquele sentimento, só que você vai passar por aquele sentimento fortalecido, porque você tem um apoio de um profissional. Vamos aproveitar e deixar o seu endereço, primeiro de Instagram, o endereço também do seu consultório, para as pessoas já aproveitarem e já começarem a te procurar. Certo. O meu Instagram é luandalira.psi, tá? Lá eu sempre falo sobre vários assuntos relacionados a mulheres. Totalmente voltado pra gente. Adoro. Eu atendo exclusivamente mulheres ou casais que incluam pelo menos uma mulher. E eu atendo presencialmente no Tech Office, na Ponta da Areia, na sala 115, Instituto Cícero Newton. E é fácil também. Então, você pode ir lá nas redes sociais da Luanda, luandalira.psi, ok? Vai lá, pode chamá-la no direct, pode agendar uma consulta com ela, que eu tenho certeza que vai te aliviar, você mulher, você que está passando... Porque eu falo que a mulher passa, assim, por N transformações na vida, né? Começa já na menstruação, aí depois tem a adolescência, que muda muita coisa na mulher, aí tem as responsabilidades de mãe, dona de casa, profissional, estudante, e depois pré-menopausa, que é a que eu estou passando, depois a menopausa. Então, assim, a gente tem ali alguns cenários, né, da nossa vida que às vezes é difícil de lidar, não é fácil. Então, buscando a ajuda profissional da doutora Luanda, eu tenho certeza que você vai ficar muito melhor. E a doutora Luanda também é empresária, né? Sim. Como é que consegue lidar com todo... cuidar da empresa, que eu quero que você fale um pouquinho também sobre ela, e cuidar também dos seus pacientes tão bem, né? Como é que consegue? Na verdade, eu separo mais ou menos dias das semanas. Normalmente, de segunda a quinta eu atendo no consultório e resolvo demandas da empresa de forma virtual. De sexta a domingo tem os eventos, né? Vamos falar da empresa, porque você que está pensando aí na festa de 15 anos dos seus filhos, da sua filha, no casamento, na confraternização da empresa, ela vai falar um pouquinho da empresa dela. Sim, a minha empresa ela é especialista em fazer eventos completos. Aquelas pessoas que não gostam de organizar a festa, né? É só encontrar o Realize. A gente vai cuidar desde o convite até a lembrancinha. Espaço, decoração, bolo, doce, forminha, tudo com o Realize. Você só tem que se arrumar aí para a sua festa. Perfeito. E isso eu falo que encaixa muito bem na saúde da mulher. Então, porque a mulher acaba sobrecarregada até para resolver essas questões. Sem dúvida. De festas, né? A confraternização da empresa sempre tem o dedinho da mulher. Sempre. É incrível. 90% das minhas clientes do Realize são mulheres. São mulheres. Quando é um homem organizando, eu já acho até estranho. Porque normalmente é mulher quem quer saber de cada detalhe, é mulher quem quer escolher cada coisinha, cada flor, cada forminha. Quando o homem vem, ele é um cliente que ele quer delegar mais. A mulher é mais detalhista. É mais prático, né? Eu acho que o homem ele tem mais essa praticidade. Olha, papum, é desse jeito. A mulher não. A mulher pensa na cor, na flor específica, no guardanapo, na toalha de mesa, todos esses detalhes que é inerente da mulher, não tem dúvida. Sem dúvida. Doutora, e assim, qual
Qual o recado que você pode deixar para as mulheres nesse mês, né, do Outubro Rosa, o mês de autocuidado, para a gente pensar aí que a nossa saúde, sim, é algo muito delicado e a gente tem que ficar atento a todos os sinais, né, tanto os físicos quanto os mentais. Qual o recado que você pode passar para a nossa telespectadora que está agora lá, com a sua família reunida na hora do almoço, né? E que ela vai escutar, vai ter esse ouvido atento agora, aproveite esse espaço, que você possa, esse recadinho para nossas telespectadoras. Primeira coisa que você tem que lembrar é que para amar alguém, você precisa se amar primeiro. E para se amar, você precisa se cuidar, se conhecer. Conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, conhecer os seus pontos bons e valorizá-los. E para isso, você precisa investir no seu autoconhecimento, investir no autoconhecimento do teu corpo. Manter os teus exames em dias, e isso inclui físico e mental. Então, procure ajuda de forma preventiva. Antes que algo exploda e você descubra que não tem mais jeito, procure ajuda antes disso. A prevenção ainda é o melhor remédio. A gente Sem fala dúvida. essa frase, mas quantos casos que a gente conhece, né, doutora, de pessoas que procuraram, né, fizeram corretamente o autoexame, fizeram os exames, né, o check-up, né? Que A minha irmã teve um câncer de mama e descobriu tão no começo que ela sequer precisou fazer quimioterapia. Olha. Ela conseguiu só com medicação oral e está aí, curada, graças a Deus. Eu também, eu faço, né, exame todos os anos, eu não deixo, inclusive já estou com a minha recomendação de fazer agora, eu sempre faço em outubro, né, não coincidentemente, mas eu sempre faço em outubro, então já estou com o meu pedido, minha solicitação para fazer minha mamografia. Há uns anos atrás, eu descobri um nódulo no seio, né? Foi um momento muito tenso da minha vida e eu estava super... Sabe quando você está naquele momento maravilhoso? Tudo acontecendo bem, fluindo perfeitamente, família, trabalho. Aí eu vou fazer o meu check-up, aí deu lá um nódulo no seio esquerdo. Olha, eu vou confessar que meu mundo caiu. Não acredito. Quando eu vi o nódulo, que a médica me informou que eu tinha esse nódulo, eu falei, mundo caiu. Desabou tudo, eu não conseguia pensar mais em nada. Então, esse sofrimento que as mulheres sentem, eu sei porque eu senti. Aí, tive que fazer uma biópsia, né, que foi bem assustador, que a biópsia, o nódulo estava num local muito delicado, foi bem tenso. Eu fiz a biópsia, eu tenho essa gravação até hoje, que eu não aguentei pegar o resultado, meu marido que foi até o hospital pegar o resultado. Eu só sei que quando ele me deu o resultado, por videochamada que ele fez com a minha filha, que eu estava em casa, ele chorava copiosamente, porque ele ficou do meu lado. Ele estava não, eu vou pegar o resultado, e deu que era benigno. Inclusive, eu só acompanho o nódulo, eu tenho que fazer o exame todo ano, porque eu acompanho aquele nódulo para ver se ele não cresce, se ele está ali, que não precisou retirar. Mas, assim, é aflição, mas eu me prevenia. Sim. Eu me previno, para que aquilo não fosse ali um pesadelo na minha vida. Foi só realmente um momento tenso, sim, que eu consegui passar, recomendo a todos, inclusive na época eu fiz algumas postagens nas redes sociais, alertando as pessoas pela prevenção, né, que a gente tem que fazer essa prevenção, que realmente é o melhor remédio, né, doutora? Sem dúvida, e mesmo que desse um exame de maligno, é o câncer com maior taxa de cura que existe no Brasil, né, especialmente se descoberto no início. Então, não tenham medo de procurar, procurem que quanto antes ele for descoberto, maior a probabilidade de você ser curado. Até falo para as minhas amigas que ainda não estão nesse processo, ainda, porque, se eu não me engano, é depois dos 40, né? A mamografia, sim. Depois dos 40, mas, né, antes você pode fazer ultrassom, pode fazer vários outros exames. Ainda mais se você tem casos na família, né? Sim. Aí você tem que prevenir muito mais, ficar muito mais atenta. É um exame, não é um exame confortável. Sim, a gente dizem não que pode, dói bastante. a gente não pode romantizar. Não é um exame confortável, mas assim, pense você, mulher, na hora que for fazer o seu exame, a sua mamografia, pense quão isso vai ser benéfico na prevenção. Ou se for diagnosticado algo, como foi diagnosticado, você tem um tempo como teve a sua irmã. Exatamente. No início você consegue solucionar muito mais rápido e com menos sofrimento do que você conseguir. Eu tive uma amiga, quando eu morava em Belo Horizonte, que ela descobriu um câncer de mama e os irmãos todos médicos, e ela foi fazendo isso, empurrando. Depois eu faço. Quando ela descobriu, já estava com tumor maligno no seio, ela teve que retirar.
o seio esquerdo. Então, assim, foi sofrido, eu me lembro que ela sofreu muito, é professora universitária, e ela teve que reconstruir a mama, mas nesse processo ela falava de mutilação, que ela foi mutilada. Então, ela sofreu, ela teve um amparo terapêutico, né? Ela tinha uma psicóloga que acompanhava, mas assim, é prevenção, é você se tocar, é você lembrar que nós, mulheres, temos que ter esse autocuidado, né, doutora? Sem em dúvida. todos os sentidos. Em todos os sentidos. E cuidar da saúde não é só fazer exames, né? É fazer uma atividade física, é ter a espiritualidade desenvolvida em qualquer que seja a espiritualidade que você goste, é cuidar da saúde mental, é manter uma rotina de qualidade de vida, né? Se afastar do que é muito estressor, ter uma boa alimentação. Então, tem todo um conjunto é todo um ali, conjunto. né? Nada Perfeito. sozinho vai resolver. Eu digo que terapia não é uma pílula. Não Tem é. gente que acha que vai lá e vai solucionar todos os problemas que eu vou pegar na mão e viver a vida dela. Não. Infelizmente, não, senão eu estaria rica se eu conseguisse fazer isso, né? Verdade. Mas a gente tem que construir habilidades para desenvolver. Problemas na vida vão surgir sempre. Se você desenvolve habilidades para lidar com eles, você vai se tornar independente. Claro que a vida vai exigir novas habilidades sempre, mas desenvolvê-las exige trabalho, cuidado, dor, mas vale muito a pena. Ai, maravilhoso, doutora. Estamos finalizando o programa. Que pena como rendeu. Como passa rápido. Passa rápido demais, ó. Conversar com uma amiga, procurar um profissional de saúde, como a doutora, tirar dúvidas, fazer perguntas, buscar ajuda. Tudo isso é coragem. A prevenção começa na escuta, no acolhimento e na informação. Então, o programa de hoje, nós recebemos a doutora Luanda Lira. Nós falamos um pouquinho sobre saúde feminina. Falar é o primeiro passo. Doutora, considerações finais sobre esse espaço, né, que nós dedicamos às mulheres que estão nos assistindo agora. Então, considerações finais para as mulheres desse Maranhão e desse Brasil. Mulheres, se cuidem, se priorizem, se coloquem como primeiro lugar na vida de vocês. Vocês só vão conseguir ser boas em qualquer outra coisa que fizerem na vida, se vocês forem boas para vocês primeiro. Perfeito. Então, vocês já sabem aonde procurar a doutora Luanda Lira. Vamos falar de novo o teu Instagram, doutora? luandalira.psi. Perfeito. E também consultório? No Tech Office Ponta da Areia, sala 115, Instituto Cicero Newton. Pronto. Amei o nosso bate-papo mais uma vez. Eu também amei. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Sempre que precisar, estou aqui à disposição. Eu já tenho aqui, o nome dela já está aqui na minha lista aqui. Quando eu precisar, vamos falar de saúde da mulher, vamos falar de bem-estar feminino. Eu sei que eu posso contar com a doutora Luanda. Ah, sim, obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. E o programa Tudo em Dia vai ficando por aqui, dando essa dica maravilhosa. Já, vocês perceberam como é que nós estávamos hoje, ó? De rosa. Aqui, ó, mostra aqui na câmera 2, olha aqui, olha, sintonia, nós nem combinamos nada, tá? Nós ficamos aqui numa paleta maravilhosa, linda, uma paleta feminina, para mostrar que nós temos coragem, nós podemos, nós somos mulheres guerreiras, vitoriosas e que nos cuidamos, tá? A gente tem esse olhar atento à nossa saúde física e à nossa saúde mental.